Tem várias duplas em Looney Tunes, mas uma se mostrou única e duradoura ao longo das décadas. No meio de tantas combinações de caça e caçador em Looney Tunes, eles têm uma dinâmica diferente. Às vezes eles também estão tentando matar um ao outro, mas nesse vídeo a gente vai dar uma olhada na mágica que os diretores encontravam quando colocavam esses dois para trabalharem juntos. Uma dupla que dá tão certo que foram os escolhidos para estrelarem o primeiro longa animado dos Looney Tunes. Dos dois, Gaguinho é o mais velho. Ele fez sua estreia em 1935 no curta I Haven't Got a Hat, dirigido por Friz Freleng. O Gaguinho, ou Porky Pig no original, era um dos vários alunos de uma apresentação de talentos em uma escola. Entre essa turma, o pessoal do estúdio de Leon Schlesinger inicialmente apostou no Gato Beans como protagonista de seus próprios curtas. Mas o diretor Tex Avery via no Gaguinho mais potencial cômico. Gaguinho foi colocado para estrelar alguns curtas, aparecendo com variações de tamanho, idade e personalidade, e aos poucos se firmou como o astro de que o estúdio tanto precisava. Em 1937, Gaguinho ganhou uma namorada, a Petúnia. Na primeira aparição dela, Porky's Romance, Gaguinho tem um pesadelo em que é maltratado por ela após o casamento. Um enredo que lembra bastante um curta do Mickey, Mickey's Nightmare. Petúnia passou a fazer aparições bem ocasionais desde então. Em The Case of the Stuttering Pig, ela contracena com Gaguinho como sua irmã, mas em todos os outros curtas em que ela aparece, os dois são um casal sem nenhum vínculo consanguíneo. Também em 1937, Gaguinho estrelou Porky's Duck Hunt. O curta é um marco importante na história dos Looney Tunes por 3 razões. Foi a primeira vez que Mel Blanc deu voz ao Gaguinho, estabeleceu o formato caça e caçador, que o estúdio usaria diversas outras vezes, e apresentou um pato de penugem preta, também dublado por Mel Blanc. Esse pato, que depois ganharia o nome Daffy Duck, ou Patolino, era uma ave insana saltitante. No primeiro momento, nem parecia o quanto esse curta representava uma virada na carreira do Gaguinho, porque em seguida ele foi colocado para contracenar com outro personagem, o Gap Goat, um bode enfesado que não durou muito nos Looney Tunes. Patolino, por sua vez, estrelou um curta ao lado do Egghead, um precursor do hortelino. No ano seguinte, em What Price, Porky?, Bob Clampett colocou Gaguinho como um fazendeiro lidando com uma guerra entre galinhas e patos, esses liderados pelo Patolino. Clampett logo colocou os dois juntos novamente, mas dessa vez, em vez de Gaguinho tentar se livrar do Patolino como uma praga, os dois apareceram com o mesmo nível de características humanas e uma nova dinâmica. Em Porky and Daffy, eles são colegas de quarto, e o Gaguinho não está nada feliz com a preguiça do Patolino. Gaguinho acaba empurrando o Patolino para virar um lutador de boxe e atua como seu treinador. Clampett fez mais alguns curtas com os dois como colegas e acabam entrando em disputas. Gaguinho foi assumindo o papel de alguém mais contido, que segue as regras, enquanto Patolino era o mais insano e agitado. Na prática, Gaguinho era o escada da dupla, aquele que é um pouquinho mais sério, que serve de base para o outro se lançarem em situações mais absurdas. Dessa forma, o elenco de Looney Tunes passou a contar com uma dupla com uma configuração clássica da comédia. Friz Freleng trouxe outro desenvolvimento em You Oughta Be in Pictures, trazendo à tona no Patolino uma característica sua que ficaria cada vez mais forte: a inveja. Patolino fica ressentido por Gaguinho ser tratado como um astro maior e o engana, convencendo a pedir demissão para buscar um trabalho melhor. E Gaguinho vai então até Leon Schlesinger para pedir para ser liberado do contrato, enquanto Patolino tenta convencer o patrão que ele deve ser a maior estrela do estúdio. Mas claro que na vida real Gaguinho continuou contratado do estúdio, nunca que eles iam liberar esse grande astro do contrato, né?
Ao longo dos anos 40, ambos estrelaram curtas separadamente, mas a parceria funcionava tão bem que sempre surgia um novo encontro. Durante a década, Chuck Jones trabalhou bastante com os dois, tanto em separado quanto em dupla, mas na década seguinte, ele exploraria essa parceria ainda mais profundamente. Em 1950, em The Scarlet Pumpernickel, Patolino está cansado dos papéis cômicos e quer fazer algo dramático. Gaguinho aparece como um coadjuvante nesse curta, que inaugura uma forma de retratar o Patolino como um ator frustrado, que era a forma como Jones via o Patolino. Com Chuck Jones, Patolino foi ficando menos insano, mas de forma alguma menos enfesado. O tipo de comédia que vinha dele passou a ser mais focado nas interações com seus colegas em cena, dando vazão a toda a sua inveja e neurose. Esse novo Patolino foi muito usado por Jones, especialmente ao lado de Pernalonga e Hortelino. Mas Jones também colocou o Patolino para estrelar grandes paródias épicas, faroeste, mistério, ficção científica, sempre com o Gaguinho como seu parceiro. Isso levou a uma mudança na dinâmica entre Patolino e Gaguinho. De escada, ele passou a ser um ajudante, um fiel escudeiro ao estilo Sancho Panza, o auxiliar que na verdade sabe mais do que o suposto herói. Para Jones, Gaguinho era o observador, aquele que representa o que o público está pensando sobre toda a loucura que está acontecendo na história e que só por acaso se envolve na ação. Para ele, Gaguinho representava sanidade. Nos curtas de Jones, portanto, Gaguinho perdeu um pouco do protagonismo que tinha quando dirigido por Bob Clampett e ganhou esse novo papel de confidente da plateia, enquanto Patolino ia de mal a pior. A última vez que Jones trabalhou com os dois juntos foi em Robin Hood Daffy. Depois, Gaguinho e Patolino ainda apareceram juntos em alguns curtas, mas quando a produção de Looney Tunes passou da Warner para The Patty Freeling, Patolino foi colocado para correr atrás do Ligeirinho. Houve ainda uma outra parceria entre Patolino e Gaguinho, mas com o fim da Era de Ouro de Looney Tunes, a dupla praticamente desapareceu. As produções posteriores, como alguns especiais de Looney Tunes, não davam muito foco para a interação entre os dois. Talvez porque as produções com Looney Tunes dos anos 70 em diante tenham favorecido a interpretação do Chuck Jones sobre o Patolino, enquanto Patolino e Gaguinho como dupla de comédia em pé de igualdade era algo mais vinculado com a versão Bob Clampett do Patolino. Plucky e Presuntinho, os candidatos a sucessores de Patolino e Gaguinho em Tiny Toon, tiveram muitos episódios juntos e mantiveram viva a ideia daquela parceria nos anos 90. Duck Dodgers, série baseada na paródia de ficção científica dirigida por Chuck Jones, trouxe Gaguinho de volta como o auxiliar do Patolino. O show dos Looney Tunes, apesar de focar mais em Patolino com Pernalonga, também trouxe muitos momentos de Patolino e Gaguinho, a quem o Gaguinho considerava o seu segundo melhor amigo, e tinha situações em que o Patolino se aproveitava da inocência do Gaguinho para os seus planos gananciosos. New Looney Tunes, a partir da segunda temporada, teve muitos episódios com os dois, apontando para uma dinâmica um pouco mais Clampett. Mas sua sucessora, Looney Tunes Cartoons, fez um verdadeiro revival. O diretor Peter Braungart fez questão de resgatar o espírito dos curtas de Bob Clampett, ignorando o esquema de protagonista e auxiliar de Chuck Jones e colocando os dois novamente como uma dupla cômica de iguais, cada um com uma função a serviço da comédia. E Braungart quis levar essa dinâmica ao próximo nível ao escalar Patolino e Gaguinho como protagonistas do primeiro longa-metragem completamente animado de Looney Tunes, O Dia que a Terra Explodiu. Para ele, os dois conseguem segurar um filme
Porque, diferente de outras duplas de Looney Tunes, eles não estão tentando se destruir. Faz sentido colocar os dois como dois azarados tentando sobreviver em um mundo maluco. Eric Bauza, a voz atual dos dois personagens, concorda que eles são uma ótima escolha para um longa, mencionando que seus curtas favoritos da dupla sempre o fazem pensar: como o Patolino vai estragar o dia do Gaguinho hoje? O que é um excelente ponto de partida para a comédia. No Brasil, o dia que a Terra explodiu também marca os 30 anos de dublagem da dupla por Márcio Simões e Manolo Rey. E Gaguinho e Patolino comemoram 88 anos de parceria. Além de suas carreiras individuais, com certeza, como dupla, eles ainda têm muitos anos pela frente. Qual é o seu momento favorito da dupla Patolino e Gaguinho? Deixa aí nos comentários. Um abraço e até uma próxima.